Estamos de volta no nosso Em Ação Social, comentando um pouquinho sobre o trabalho que a gente tem com os idosos. Para isso a gente convidou a Andréia, que é responsável pelos CEAs, e o Tiago, responsável pelo Casa Dia. Tiago, eu tenho uma pergunta para te fazer. Com relação ao relacionamento das famílias, a receptividade das famílias com o projeto, existe algum trabalho dentro do Casa Dia voltado também para a família ou é só com os idosos mesmo? Porque a gente sabe que principalmente esses idosos que são mais dependentes, eles precisam de atenção, de carinho, porque muitas vezes a família quer arrumar um lugar para colocá-los, deixá-los e, tipo assim, o problema é de vocês, né? Você sente que existe muito isso? Ou a relação do projeto com os familiares são boas? Bom, a relação é muito boa, porque a questão, a primeira coisa, um dos critérios é o respaldo da família, né? A família tem que estar totalmente ligada à instituição para poder dar continuidade no trabalho. Então, nós fazemos um trabalho tanto com esses idosos dentro da instituição, como também um trabalho familiar, tem conscientização em termos de cuidados com a higienização, medicação desses idosos, né? Então, para isso, realmente alguns são descomprometidos, né, de início, mas daí eles começam a ver a seriedade do tratamento, como que nós tratamos lá na Casa Dia e se envolve com o projeto. Qualquer forma que a gente tenha que tratar com a família, nós vamos até a casa dessa família, levamos ao conhecimento do problema, né, vamos com uma equipe com assistente social também, e daí conversamos um pouquinho do que está acontecendo, quais são os projetos, realizado reuniões com esses familiares durante o ano, né? Essas reuniões não têm só o caráter administrativo, falar das instituições ou alguns deveres, não. Nós passamos algumas partes de cuidados também que deve ter com esse idoso de casa. Tratar alguns problemas, porque é bem provável que o idoso que às vezes está vivendo algum problema, seja de rejeição, um problema emocional, ele deve compartilhar lá no projeto, né? Claro, claro. E dessa forma, fazendo até mesmo essas reuniões e essas visitas domiciliares na casa desses idosos que são assistidos, eles trazem mais um comprometimento, né? Então nós falamos sobre saúde para eles, sobre a questão dos cuidados, sobre a higienização daquele idoso que está assistido na instituição, o comprometimento, né, com a medicação, a importância do carinho, né, da atenção, das conversas em casas que devem acontecer, né? Abrimos um espaço dentro da instituição também para os idosos falar um pouquinho do que acontece em casa, né? Falar um pouquinho qual o tratamento que eles também devem ter com o filho, o que é recíproco, né? Tanto para não adianta só o filho também tentar cuidar, mas o idoso também tem que se abrir àquele cuidado, né? Que muitos têm resistência, que às vezes mágoas que vêm do passado. Então nós desenvolvemos todo esse trabalho para chamar a família. E graças a Deus nós estamos tendo um bom respaldo da família, todas as famílias comprometidas com o trabalho, né? Em termos de frequência desses idosos, sempre como acontece muito no CEAI, né? O medo às vezes de perder a vaga e perder um trabalho legal que está fazendo com o familiar. Então eles dão sempre a justificativa, estão dando sempre o respaldo para nós. É interessante a gente falar um pouquinho sobre a motivação do trabalho, né? Você como coordenadora dos CEAs, né? Você falou que todos os CEAs hoje atendem aproximadamente 11 mil atendimentos, não é isso? E seriam 11 mil pessoas? Não. Atendimentos, porque existem os atendimentos rotativos. Por exemplo, nós temos alguns serviços nos CEAs que a pessoa passa por ele temporariamente. Ela pode vir a ser um cliente ou não. Isso. Depende muito do Dentro desse objetivo. atendimento, eu quero te fazer uma pergunta. Porque o nosso país, né, segundo pesquisa, ele está se transformando num país de idosos, né? Igual lá na Europa, a gente tem vários países que essa nossa taxa de mortalidade ela aumentou, né, de sobrevida aumentou, então o nosso país está ficando um país maduro, né? Esse atendimento com os idosos, ele não pode ser um atendimento tipo encher o tempo deles, entretenimento, mas é sim mostrar para os idosos que eles ainda podem ser o quê? Muito úteis, mais, frutíferos. com certeza. E aproveitáveis. Por exemplo, nós realizamos agora, no final do mês passado, a Olimpíada do Idoso, a primeira Olimpíada do Idoso em Uberlândia, né? A nossa expectativa era que a gente tivesse por volta de 300 inscrições. Nós tivemos quase 600 inscritos, entre diversas modalidades. Chute a gol, dominó, dança de rua, dança de salão, basquete, né? Tudo improvisado, boliche. Esses jogos foram realizados aonde? Nós realizamos uma grande abertura no ginásio do TC, né? E aí aconteceu as preliminares dentro dos próprios CEAs. E já estamos preparando a segunda edição
da Olimpíada do Idoso para o ano que vem, às vezes até com outras modalidades. E isso nos mostrou, e principalmente mostrou para o idoso, que tinha um lado adormecido e que ele pôde descobrir, né? Então, assim, foi um espetáculo. Você vê as premiações, né? Todo mundo recebeu o troféu, o primeiro lugar recebeu o troféu nas diversas modalidades. Superou as expectativas, né? Você estava esperando 300 300 pessoas inscritas para participação nos jogos e, na realidade, 600, né? Então, dobrou. E, assim, a cobrança já está grande. Olha, nós queremos a segunda edição da Olimpíada e nós queremos outras modalidades. E tem sido muito importante para a gente esse feedback, né? Então, quer dizer, nós estamos num caminho certo, né? Hoje, Uberlândia, como você estava citando, no Brasil tem um trabalho à frente das outras cidades. A nível de atendimento, você acha que hoje, né, você é responsável pelos CEAs, a nossa cidade está fazendo um bom atendimento, tem suprido a demanda com relação ao idoso? Com certeza, com certeza. Tem suprido, tem acomodado. A gente aproveita aqui até o espaço para falar, venham para o CEAI, né? Porque ainda podemos atender. Com relação à Casa Dia, todo o CEAI ao lado tem um programa Casa Dia ou não? Somente o CEAI 1, né? É um projeto novo. Entendi. Então, nós estamos agora com atendimento para 25 idosos, né? Então, somente no CEAI 1 que tem uma Casa Dia. E com relação ao atendimento a esse CEAI, a gente estava falando sobre a questão, André está falando das Olimpíadas, a gente sabe que aquele idoso que tem mais mobilidade, ele se sente, a autoestima dele é mais bem trabalhada. Com relação ao Casa Dia, existe algum tipo de trabalho, né, interno lá, de forma a fazer, estimular com que esse idoso ele saiba que ele é importante para a comunidade e para a sociedade? Porque de uma certa perspectiva, a gente olha que o idoso ele tem um papel fundamental dentro da família, né? Aquele conselheiro, claro. O homem da experiência, a mulher da experiência, enfim. Existe algum trabalho de conscientização de forma com que ele se desperte a essa responsabilidade dentro da casa dele? Sim, sim. Na Casa Dia, dentro com a própria equipe de profissionais que compõem a instituição, né, nós temos sim os trabalhos de atividade lúdica, desenvolvimento cognitivo, grupos de pensamento lógico, né, onde nós trazemos textos da atualidade para eles, para estar se informando, né. E além, mas o nosso maior, acho que objetivo também é colocá-los lá, no meio daqueles idosos que têm uma vida ativa, né, normal, porque eles se sentem importantes, estar no meio social, né? E eles têm até que aprender a conviver com as limitações que um dia tiveram, né? Sim, claro. E às vezes, muitas das vezes, por exemplo, tem uma diminuição da mobilidade física, mas consegue fazer um alongamento lá no CEAI, né? E daí isso que é essa interação que nós temos com eles lá. Dentro da instituição é realizado, sim, principalmente incentivo a trabalhos manuais, né? Tudo voltado muito para a parte psicomotora, né? Porque o grupo que compõe é um grupo também de técnicos de enfermagem e enfermeiros que são habilitados para estar desenvolvendo esse tipo de trabalho com eles lá dentro. Para a gente encerrar o nosso programa, André, queria que você, dentro daquela chamada que você falou, venha para o CEAI. As pessoas que estão nos assistindo, como é que elas entram em contato para saber endereço, se existe um telefonema ou um lugar que ela pode procurar, ela se interessar, fazer inscrição, enfim, para ela saber mais. E eu gostaria que, aproveitando essa oportunidade, você também deixasse seu recado para a nossa comunidade. Pois bem, basta ter 60 anos e buscar a unidade do CEAI, como eu no começo disse, né? CEAI 1, Rondon Pacheco, CEAI 2, Laranjeiras, bairro Laranjeiras, CEAI 3, Luizotti, CEAI 4, bairro Guarani, né? Ou pelos telefones 3239-2620 ou 3239-2588. Isso é lá na Secretaria de Desenvolvimento Social? Isso é na Secretaria de Desenvolvimento Social. Ou pelo site da Prefeitura? Também, né? Também. Lá ela vai ter as informações, as atividades, né? E estamos à disposição para tornar a vida desse idoso que hoje está em casa, às vezes com algumas obrigações, que é normal, né? Hoje o idoso, ele também faz parte da vida econômica da família, né? Às vezes muitos trabalham durante a semana, mas deixa um tempinho para cuidar de si. E cuidar de si é nos CEAIs. Obrigado. Tiago, para você
também deixar o seu recado com relação ao seu trabalho. Se você é feliz, se você está feliz de trabalhar com os idosos e tudo que você faz tem sido gratificante. Claro, é muito gratificante ver o progresso desses idosos, né? Muitas das vezes chegam lá na instituição tristes, mais caladinhos, né? E daí começa a se desenvolver, um grau de felicidade é aparente, né? Na aparência desses idosos, e também esse progresso em termos de reinserção, reabilitação, isso é importante. Isso me deixa muito feliz, né? Eu estou contribuindo alguma coisa pela qualidade de vida do nosso idoso. Obrigado, Tiago. Obrigado, Andréia. É isso aí, no nosso Em Ação Social a gente falou um pouquinho sobre os trabalhos, né, que o nosso município faz em relação ao idoso. E a palavra de Deus diz lá no Salmo 1 que aquele que teme ao Senhor, ainda que fique velho, ele dará fruto no seu tempo certo. Saiba que mesmo você sendo idoso, você ainda continua dando fruto. Que Deus te abençoe.